Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Camarote, tudo bem por aí? Bom, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, foi ao Flow Podcast, deu diversas declarações falando sobre Gabigol, sobre o estádio, mas uma chama bastante atenção e a gente vai ver agora. Ele está falando sobre o time de 2019 e sobre Jorge Jesus. Vamos ver e a gente comenta logo em seguida. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola, putz, vamos lá. Rolou pressão, né? Teve o lance, vai mudar de técnicos, vai vem todo mundo. Porra, Jorge Jesus. Obviamente, por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho não, sinceramente. Porque puta, a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar quieto desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo. Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas, na verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e, para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário, porque você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né, na Copa do Brasil. Uma final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz. E a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira. A exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande. A gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado para a gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado. E aí, nessa segunda fase, aí cabe um técnico como o Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí, vocês... E lidar agora com o fato dele se tornar um fantasminha? Na verdade... Agora vem um momento de uma pergunta interessante, né? Lidar com esse fantasma Jorge Jesus, até porque o Jorge Jesus, toda mudança de técnico, sempre que o técnico vai mal no Flamengo, e o Jorge Jesus? E o Jorge Jesus, será que vem? E foi assim várias vezes, né? As pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019, e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou
com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados na média para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Porra, ainda mais que a gente ganhava os jogos todos, praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje, praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, o Brasil, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora, do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, depois que ele chegou. Faz todo sentido mesmo. Por isso mesmo que eu acho que era melhor não vir, sabe? Eu acho que a torcida deveria, inclusive... Bom, quem sou eu falar pela torcida, né? Eu, como torcedor, eu sinto que, tá bom, eu prefiro que ele fique nesse lugarzinho aqui, que é um sentimento bom e não tem risco. Sabe quando tu não quer que saia o segundo filme do teu filme favorito? Deixa quieto ali, pô. Mas assim, e aí... O que o Landim falou é que 2019 era mais fácil, no sentido de o Flamengo jogava de um jeito em que os outros times não sabiam, então eram sempre surpreendidos, e a melhor estratégia para se combater o Flamengo em 2019 era só defender. E aí o Flamengo em cima, sempre saía mais de 1, 2 ou 3 gols, então sempre vitórias elásticas. Tem razão em partes, concordo em partes. Por quê? Não acredito que seja por causa de SAF, por causa de investimento apenas. Por exemplo, em 2019, quando o Flamengo começou a jogar daquela vez, foi o trabalho do Jorge Jesus em cima dos outros treinadores. Gente, quem lembra aí da semifinal da Libertadores, Flamengo e Grêmio? Os jogadores do Grêmio hoje dizem que não foi o 5-0, né, o jogo no Maracanã, onde o Flamengo jogou melhor. O Flamengo jogou melhor lá na Arena, onde foi 1-1. Porque se não fosse o VAR lá, e realmente aconteceu, agora se estava ou não estava impedido era coisa muito pequena, o Flamengo lá era para ter feito 3, 4, 5. E lá o Flamengo jogou mais, realmente. Agora, o que o Landim quer dizer é que 2019 era mais fácil porque não existia trabalho em 2019 para combater o trabalho de Jorge Jesus. Só que aí ele joga contra ele mesmo, ele fala mal da própria escolha, porque é o trabalho do Jorge Jesus que sobressai o trabalho dos outros e não a falta de investimentos. Hoje nós temos o Botafogo, nós temos com SAF, nós temos o Fortaleza com SAF, o Vasco é SAF, o Curitiba é SAF, e olha lá, a gente tem o Botafogo e o Vasco, os dois são SAF. Isso não quer dizer que é resultado, que é sucesso. Não é o simples fato de você ser uma SAF, você vai ter sucesso no futebol, seu time vai jogar bem, não necessariamente. A gente tem Flamengo e a gente tem Palmeiras que se organizaram, né, tomaram remédio amargo, se organizaram financeiramente e hoje podem contratar jogadores valiosos, excelentes jogadores, e isso transfere o sucesso das finanças para o campo. Então o que eu quero dizer, que eu penso é o seguinte:
Eu não concordo com o Landim quando ele diz que o fato de termos SAF, termos mais investimento, faz com que a coisa fique equilibrada. Eu concordo que o fato de Jorge Jesus ter vindo e ter feito um excelente trabalho, vieram outros técnicos estrangeiros, uns bons, muitos ruins, fez com que essa ideia de jogo fosse mais difundida. Hoje, realmente, você assistir um jogo hoje, vários jogos sem ser o do Flamengo, por exemplo, pode ser um jogo melhor do que em 2019, porque joga-se mais bola mesmo. A gente tá mais próximo do que é jogado na Europa, por exemplo. Por quê? Porque a ideia de jogo começou a ser implantada muito parecida com o que é implantada lá. Não simplesmente por SAF. Então quer dizer que um time, se não tiver um aporte financeiro, ele não pode jogar bola bem? Então assim, um time da Série B nunca vai poder jogar um bom futebol porque ele falta investimento? Essa é a discordância. Eu acho que, e aí não sei se você vai concordar comigo, ele só falou isso porque ele tem aquela mágoazinha do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, assim que renovou em 2020 e contratou quem ele quis, Michael, Gustavo Henrique, Pedro, depois que fez a limpa no mercado, Jorge Jesus, meteu o pé pro Benfica. Obviamente, né, gente, também tinha a pandemia, que pesou na escolha dele. Mas várias vezes, quando o Flamengo tentou trazer o Jorge Jesus, ele não veio. E sempre que o Flamengo estava vivendo um bom momento com o técnico, o Jorge Jesus aparecia no carnaval, mandava mensagem, dava entrevista pro Benja, enfim. O que você acha disso? Você concorda que o Flamengo ganhou o que ganhou em 2019 porque estava mais fácil? Deixa seu like, escreve aqui nos comentários o que você acha dessa situação do que o Landim, né, desse depoimento do Landim. E por favor, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Um abraço.